Então, iniciando hoje, a aula é sobre como pensar em padrões a serem superados nas passagens. Eu vou começar, explicando um pouco para vocês a ideia de passagem, na nossa vida, né. Eu acho que isso é uma super dica, né, para a gente realmente usar quem está acompanhando o seu processo evolutivo, eu acho que isso é um elemento que se soma demais para se pensar as passagens, né. Por que que eu sofro nas passagens? Por que que eu fico mais tempo num trabalho, e não consigo terminar? Por que que eu demoro tanto para terminar uma tarefa, né, e passar para a próxima? Por que que eu demoro tanto para deixar, né, as coisas, num processo natural de evolução? E isso interfere em muitas coisas, inclusive na noção de temporalidade, de tempo e de temporalidade. Então a gente ouve algumas pessoas falarem: "Nossa, como passou rápido, nossa, passou devagar". Quer dizer, o que que mede esse rápido e devagar? Então acho que nessa aula a gente vai poder chegar até aí, né. Então, por que passagem? A nossa vida ela vai sendo marcada, né, por micropassagens, que eu acho que é a cada instante, de um instante para outro instante, eh, e a nossa vida é marcada pela passagem, do útero, né, no nascimento. Então sair do útero, ou até se pensar anteriormente a entrada no útero, que já é uma passagem, né, depois da fecundação, e depois qual é a qualidade. Por isso que quando a gente investiga assim: "Teve sangramento, assim, que sua mãe engravidou de você?". Isso é um dado super relevante para nós. Como foi o parto? Isso é um dado super relevante, né. "Ai, meu parto foi mais ativo, meu parto foi mais passivo, meu parto parece que foi sofrido, meu parto parece que foi silencioso, meu parto", quer dizer, como foi, né? Como você, de onde parte a sua vida, né? E a hora que eu vou partir, eu parto a minha relação com a minha mãe. Como é que se parte? Hoje a gente pensa no nascimento e na importância, inclusive, né, assim, a ciência já vem estudando, a importância de, que hora que parte o cordão umbilical, né, assim, é uma hora super importante, precisa esperar o cordão parar, né, precisa dar um tempo, né, eu não sei se os planos de saúde, eh, conseguem fazer esse tempo ser respeitado, né, às vezes não. Mas eu acho que começa a gente poder pedir que: "Olha, no meu parto eu gostaria que primeiro o meu cordão umbilical pare de pulsar, entregue todas as células tronco maravilhosa para o corpo do meu bebê, e a hora que ele parar de ter função, corta", né. Não corta no meio da função, não parte no meio da função. Então, assim, olha quanta coisa nós podemos pensar, e esse é um primeiro exemplo sobre partidas traumáticas, né, passagens traumáticas, com detalhes que a ciência vai nos contando, porque aí a gente vai saindo da ignorância e podendo aplicar, né, o conhecimento e a ciência a favor da saúde das passagens, né. Então, assim, como foi a passagem, do vínculo temprano, dos primeiros momentos de vida e a chegada no peito, né. A passagem de ficar um pouco solto e, de repente, achar o peito e grudar no peito. "Ah, foi fácil, ele grudou fácil no meu peito, ele não pegou meu peito, ela não pegou meu peito", ou eu tive dificuldade de interagir nessa passagem e dar o meu peito. E também tem muitas coisas que também têm a ver com a história da mãe sendo, deslocada, né. Então as histórias e as consciências e as memórias e os desejos se deslocam,
Imagina como é maravilhoso trabalhar com análise, né, quando a gente consegue saber o que faz e saber como identificar esses deslocamentos, é super rico, né. Não dá tempo de traduzir tudo que me vem, né, a hora que eu falo disso. E aí, a outra passagem, a passagem do a hora que saiu do o desmame, né, a hora que saiu do leite, hora que saiu de uma situação, eh, de uma alimentação, né, única, que é do leite, para uma alimentação sólida, né. Quando saiu do líquido e foi para o sólido, outra passagem, como foi? Né, foi simples, estranhou, a saída foi precoce, a saída foi muito prolongada, assim, demorou muito para o desmame, tem um tempo certo, né, um tempo certo biológico, quando eu falo tempo o que é certo, certo biológico, tem um tempo biológico dessas passagens. E como foi a entrada na escolinha? E como foi as passagem de uma professora para outra? E como foi a passagem do desfraude, do desmame, do desfraude, da separação com a casa para ir para a escola, a separação de uma turma para outra? Nossa vida é feita de ciclos de vitalidade que se perde a vitalidade, que perde a função, eu tenho que ir para um outro ciclo, eu tenho que ir para a próxima, eu tenho que ir para o próximo momento, eu tenho que ir para a próxima história, eu tenho que ir para o próximo dia, eu tenho que fazer passagem o tempo todo, né. E se eu enrosco na passagem, se eu tenho uma forma de fixação que eu passo, mas quero levar aquela imagem e fico vivendo a a fruta, fico chupando a fruta como se estivesse chupando o peito e não consigo mastigar. Como é que faz quando eu levo e tento carregar a vida intrauterina para o meu sono? Como que eu faço quando eu quero levar a infância para a adolescência? Quando eu quero levar a adolescência para a vida adulta? Como é que eu faço quando eu não me desprendo? Quando eu não solto, né? Olha tantas complicações, quantos complicadores podem acontecer. Então, com base nisso, eu quero falar dessa passagem do ano, né. Então assim: "Ai, vamos passar o ano, é só uma data, é só", eu sei, mas é outra passagem que de alguma forma vai ter 2 opções, ou você faz o mesmíssimo caminho de reedição de todas as suas passagens, sempre com melancolia, "Ah, eu não gosto de final de ano. Ah, é melancólico". Melancólico, porque eu tenho que deixar morrer o momento final. Eu tenho que deixar 2025 morrer. Eu tenho que deixar o passado passar. E e eu tenho que ir para a novidade. E a gente aguenta uma novidade, aguenta não saber? E se eu não ocupar o lugar do não saber, eu fico prevendo o futuro. Que perda de tempo. Ah, então eu faço uma lista de tudo que eu quero para viver em 2026. A minha sugestão é: viva dia a dia 2026. Coloque a sua felicidade, não o seu delírio, em 2026. Viva cada olhar, respira junto com o outro, escuta o outro fazer a frase dele inteira. Quantas frases vão sendo interrompidas, porque eu fico fantasiando que o outro vai falar uma coisa, eu falo em cima do outro. Deixa, escuta o outro, vai junto com o outro, se cortou, volta, devolve a palavra. Depois, às vezes, tem grupos que vão se cortando, mas também vão devolvendo a palavra, também é gostoso. Então, assim, a passagem feita na ilusão ainda está negando o fim, ainda está negando a morte. A morte é uma belíssima companheira, a morte de 25 vai ser uma bela companheira para o nascimento de 2026. É dentro desse raciocínio que a gente aprende o limite da vida e fica curioso para o final da vida, porque parece que tem outra coisa, dizem que tem, vamos morrer curioso,
né? Não morrer grudado na vida, morrer angustiado, morrer passando mal, né? Mas como é que a gente vai morrer, né? Se a gente fizer essas passagens de formas tão complicadas, né? Qual a chance que eu tenho de não terminar de uma forma complicada? Então, a gente tem o longo da vida para aprender a fazer passagens, aprender a fazer separações importantes. A gente, dentro da clínica, a gente vê pessoas grudadas a histórias de 30 anos atrás, né? Como é que eu consigo viver se eu estou lá tentando imaginar o que teria acontecido na minha vida 30 anos atrás? Por que que eu não voltei para lá? Então eu vou voltar lá e vou voltar aqui. Aí fica que nem o efeito borboleta, que é o filme que vai para trás para arrumar uma coisa, desarruma outra, e aí, nossa, que confusão. Hoje eu ouvi uma história de uma pessoa que largou o casamento, largou o marido e foi atrás de um namorado do passado, e hoje ela fala: "Que velho gagá, o que que eu estou fazendo com aquele homem? Por que que eu fui fazer isso?", né. Então, como que algumas decisões, ligadas à ilusão vai desenhar a sua vida, vai desenhar seu futuro. Solta, entrega o quê? Entrega a sua felicidade no seu dia a dia, né. Entrega o seu melhor para o outro entregar o melhor dele. Se você entregar sua frustração, sua ilusão, o outro vai entregar a frustração e a ilusão dele. Então essas coisas podem ser muito melhor cuidadas, eu estou falando de qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de encontro, né, com qualquer tipo de espécie, com a natureza, né, mas realmente conseguir fazer, alianças com o presente, né. Então, disso que se trata, né, assim, os riscos sobre os vícios de passagem. Eu escrevi desses riscos como esse risco de não passar, de pensar que eu passei e eu estou lá melancólico. Se eu estiver melancólico, é porque eu não fiz o luto, segundo Melanie Klein. Se eu não fiz o luto e eu estou melancólico, eu vou ter dias de depressão, né. E aí a gente pensa que os acontecimentos, os últimos acontecimentos somados geram o próximo acontecimento. E os últimos acontecimentos, as últimas ilusões geram os desencontros, que a gente vai tendo nas nossas relações, né. Enfim, eu acho que essa é a ideia, né, assim, quando você puder pensar passagens, você pode entender várias pessoas no seu entorno que você precisa incentivar, né. Deixa passar, né. "Ai, mas aconteceu tal coisa, eu ainda quero tirar né, torcer o passado para pingar nossa, deixa ele lá encharcado de coisas que você não vai levar com você. Deixa o passado, e tudo que aconteceu no passado sem você precisar da vingança desse passado. Você fala: "Mas eu quero re eu quero reverter, né, o que aconteceu". Poxa, que perda de energia. Eu vou reverter o que aconteceu comigo no passado, que perda de energia. Só é possível se você viver inteiramente a vida atual, no momento atual, né. Então que o passado fique bem passado, que o futuro fique bem cru, bem distante e o momento seja mais saboroso, para que a gente desfrute essa passagem que está aí por vir.